Bom, esse é o roteiro de simulação 1, apresentado da disciplina de Eletrônica Industrial, apresentada pelos alunos Vitor Teixeira e Matheus Carvalho. E nessa prática 1, a gente vai apresentar a respeito dos circuitos com carga e descarga de capacitores. Bom, inicialmente aqui, nós montamos três circuitos com três tipos de capacitores, com três medidas do capacitor diferente. Esses circuitos são feitos basicamente de uma fonte de 100 volts, um resistor de 100 ohms e os capacitores com as três unidades diferentes, que um é de 1 microfarad, um de 5 e um de 10. Tá. Aqui nós fizemos os cálculos da constante de tempo, né? Então, a gente vai, para calcular a constante de tempo, a gente vai multiplicar o valor da resistência pelo valor da capacitância, achando no primeiro circuito aí 0,1 milissegundos, no segundo circuito 0,5 e no terceiro achamos 1 milissegundo. Após isso, calculamos o tempo total, que seria o tempo total da carga do capacitor. Para calcular o tempo total, ele é aproximadamente 5 vezes a constante de tempo. Então, ficando assim, no primeiro circuito, meio milissegundo, no segundo circuito, 2,5 e no terceiro circuito, 5 milissegundos. Que agora a gente vai apresentar os gráficos de tensão e corrente relativas aos circuitos. Bom, aqui a gente pode ver que o gráfico, a linha vermelha do gráfico representa o circuito com menor capacitância e a verde o que tem a maior capacitância. Como nós podemos observar, o circuito que tem maior capacitância, ele demora mais tempo para carregar. Isso a gente consegue ver aqui em cima nos cálculos. A diferença, e ela é aplicada aqui também. O circuito vai carregando até chegar no valor de tensão da fonte. E a corrente, ela é inversa, né? Quando ela começa, o capacitor começa passando a corrente, e quando ele chega na carga, no valor da fonte, a, a corrente ela tende ao zero e não tem mais essa passagem da corrente. Então, aqui a gente fez os cálculos da tensão máxima esperada e a corrente máxima. Né? A tensão máxima esperada em cima do capacitor vai ser o mesmo valor da tensão da fonte, né? E isso, com isso a gente consegue demonstrar com essa fórmula, que a gente foi substituindo, colocamos o valor da fonte ali naquele VB, que foi 100, o, o tempo de quando ele vai ter o valor de tensão máxima vai ser o 5 tal, né, que vai ser lá no final, quando ele já está carregando. Com isso, a gente achou ali um valor de aproximadamente 99,33. Então, está chegando nesse 100 aí. Ele vai sempre chegar bem próximo ao valor da fonte. E na corrente, o valor máximo, como a gente viu lá no gráfico, o valor máximo é no início. Então, quando o capacitor começa a carregar, a corrente vai ter o valor máximo. E então, quando a gente substituiu ali no tempo, a gente colocou zero, né? Com isso, a gente achou a corrente somente dividindo o valor da tensão pela resistência, achando ali 1 ampere. Beleza. E que agora a gente vai falar sobre a descarga do capacitor. Bom, foi feita a montagem praticamente da mesma forma, só que aqui nós removemos a fonte de tensão e setamos os capacitores para uma tensão inicial carregada de 100 volts, né? E a partir disso, a gente calculou o tempo de descarga. Tá. Então, os cálculos dos tempos de descarga vão ser os mesmos do de carga, porque a constante de tempo ela vai depender da resistência e da capacitância. Esses dois valores a gente não mudou. Então, os tempos para descarregar vai ser o mesmo tempo que foi para carregar. Com isso, a gente achou os mesmos valores. E sobre os valores máximos de tensão e de corrente, também vai ser o mesmo cálculo, né? Como a gente pode ver aí
nos gráficos. Nesse primeiro gráfico, estamos vendo as correntes no circuito. Então, inicialmente, ela vai começar no seu valor máximo e vai tender a chegar a zero. E de tensão, a gente vai ver lá, o capacitor começa em 100 volts e a tendência dele é chegar a zero. Agora, voltando lá no circuito, por que que essa corrente ela também vai diminuindo, né? Inicialmente, né, nessa descarga aí, o capacitor está completamente carregado. Então, a diferença de potencial da parte de cima ali do capacitor com a parte de baixo, ela é a máxima, então é o maior valor. Então, no momento que ele começa a descarregar, vai ter o maior valor de corrente. A partir de quando ele vai chegando a zero na sua tensão, a corrente vai diminuindo consequentemente. Com isso, a gente pode concluir que na carga, o que vai acontecer com a tensão no capacitor? Na carga, a tensão no capacitor vai ir aumentando, que a tendência dela é chegar ao mesmo valor da fonte. Na descarga vai ser o contrário, ela vai sair do valor inicial lá de 100 e vai chegar ao zero. Agora, a corrente, em ambos os casos, a corrente vai começar no seu valor máximo e terminar com zero, por causa da diferença de potencial. No primeiro circuito, no circuito de carga, sabe, o capacitor está completamente descarregado. Então, a diferença de potencial da fonte para o capacitor ela é máxima no início. À medida que o capacitor vai chegar no mesmo valor da fonte, os dois vão estar no mesmo potencial. Então, não vai ter circulação de corrente. Então, a corrente, em ambos os casos, ela vai diminuindo. E é isso.